O treinar, todo mundo treina. O Uhum. treinar, eu pego, põe numa sala, resolvo. O desenvolver que a coisa pega. Aí que é o caminho da questão. Esse é o segredo das empresas. Porque as empresas que têm bons resultados, que têm lá, né, aquele ganho-prêmio, né, do ano, não sei o quê, porque elas desenvolvem pessoas, elas não Uhum. treinam pessoas. Olá, tudo bem? Você está no podcast Negócio Efetivo. Eu sou Cido Rodrigues e a gente traz aqui nesse podcast uma série de conteúdos para inspirar, para trazer insights, enfim, para ajudar você que lidera o negócio, lidera pessoas, gera o próprio dinheiro, e é para isso que nós estamos aqui. E hoje eu quero lhe fazer uma pergunta. Você se considera um líder relevante? Você acha que as pessoas te toleram ou te admiram? Onde você encontra informações, força, conhecimento para continuar relevante naquilo que você faz e no ecossistema que envolve os seus negócios? Para isso, eu trouxe hoje uma pessoa muito especial, que também é meu amigo, sabe muito dessa área de liderança e de desenvolvimento de pessoas, e nós vamos bater esse papo. Silmar, seja bem-vindo, Silmar, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que você é professor, é mentor, é especialista e consultor em RH. E o que eu não falei sobre você? Por favor, se apresenta. Prazer é meu, Cido, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar com um amigo, né, que nem se falou, conversando nesse podcast que é um sucesso aí já, né, que eu acompanho, né, toda semana quando saem os episódios, né? E, né, estamos aqui, né, uma estradinha de 30 anos, né, trabalhando com desenvolvimento humano, né? E acho que você resumiu bem, né, o que eu faço hoje, né? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa que desenvolve pessoas, porque antes de nós sermos um profissional, nós somos pessoas. E se nós queremos ser um profissional de sucesso, de excelência e entregar um resultado extraordinário, eu preciso desenvolver o meu lado. Então, por isso que eu atuo como professor, consultor, mentor, mediador de conflitos, né? Constelador sistêmico, organizacional, e a gente vai agregando ferramentas, agregando saberes para potencializar essa pessoa e assim ter o seu sucesso em seu negócio, para quem ela trabalha também, né, muitas vezes. É verdade, o mundo vai mal, né? Nós achamos hoje que as pessoas estão expostas a tantas informações, a tantos desafios para lidar, existe uma polarização, e o engraçado é que isso acaba afetando o comportamento das pessoas. Em todos os lugares, as pessoas sempre buscam pessoas capazes de trabalhar em equipe, porque se a gente não consegue trabalhar com o outro, dificilmente a gente vai ter lugar nesse mundo, porque o mundo é feito de conexões e de pessoas para atingirem um objetivo. Silmar, eu queria começar perguntando para você, por que você escolheu essa área para atuar? Eu acho que quando a gente faz a escolha profissional lá atrás, né, alguns pouquinhos anos, né, pra gente não revelar os cabelos brancos, né, Cido? Uma coisa que você me identificou na minha vida foi trabalhar com pessoas. É uma coisa que sempre chamou atenção, né? Entender relações, como que as pessoas se organizam, como elas produzem, como essa coletividade. Isso me chamou a atenção quando eu ainda estava no exército. Isso lá com meus 17, 18 anos, né? E aí quando eu estive no Exército Brasileiro, né, eu tive o prazer de poder atuar na área de desenvolvimento no quartel. E eu comecei a trabalhar com coronéis, generais na época, que trabalhavam com a instrução que se dava para os recrutas. E quem montava as instruções era eu, né? Na época era no papel, né? Era flip chart, eu montava os flip charts para eles dar as aulas, eu fazia tudo isso. E ali acho que despertou esse interesse. Tanto que eu fui fazer a minha graduação, que já foi em RH, né? E eu comecei minha carreira a trabalhar com pessoas. Eu sempre falo que na minha vida eu não sei fazer outra coisa a não ser trabalhar com gente. Então, se tem uma coisa que eu entendo nesse mundo, é
lidar com gente, lidar com pessoas. E aí, isso despertou meu interesse e, claro, aí a gente vai atrás e acaba, né, se desenvolvendo, buscando saberes, vivências, sabedorias. E a gente cá estamos aí, né, para falar sobre um tema tão importante que é o desenvolvimento humano. E acho que você trouxe uma coisa muito legal. Você falou assim que as pessoas têm que trabalhar em equipe. Só que antes das pessoas trabalharem em equipe, muitas vezes a pessoa tem que ela se trabalhar primeiro. Uhum. Porque nem todo mundo nasceu para trabalhar com todo mundo. Temos uma questão aí, né, Cido? Porque, assim, tem gente que dá super bem e produz super bem com equipes. E tem gente que não nasceu para dar com equipe. Vamos Uhum. entender de perfis comportamentais, que é extremamente importante. E aí, você trouxe algo muito interessante, que é nem todo mundo nasceu para trabalhar em times, né? E a pessoa precisa se autoconhecer. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento humano, eu sempre acreditei que nós precisamos melhorar as pessoas. Eu acho que as formações, os cursos, os treinamentos, as mentorias, as religiões até, elas existem para melhorar as pessoas. E as pessoas melhoram o resto. Mas como a gente pode se perceber de que realmente eu não consigo mais sozinho? Eu preciso realmente buscar ajuda, ou porque eu não estou mais me encaixando, ou porque eu não estou performando, ou porque eu estou estagnado na minha carreira, no meu negócio, na minha empresa. Queria te ouvir um pouquinho quando é um momento de falar assim, opa, eu preciso de ajuda. Bacana, acho que é uma pergunta bastante interessante, Cido, e ela vai de encontro justamente a que eu falo que a gente tem 2 tipos de relacionamentos, né, o inter e o intrapessoal, né. Então quando você vê que o interpessoal não tá mais dando aquele resultado, você não tá performando ou você percebe que acho que não tá legal, a coisa tá truncada, a coisa não tá evoluindo, olha para o teu intrapessoal. Talvez internamente está na hora de você refletir, talvez, e encontrar novos caminhos, né. Então esse trabalho, quando a gente fala de autoconhecimento, ele é extremamente importante. E aí justamente entra o papel, que é um papel que eu faço muito, né, que é o papel de mentoria, né. Quando eu trabalho como mentor de um profissional, primeira coisa que a gente vai sentar e fazer, vamos se conhecer? Uhum. Vamos saber efetivamente qual é o seu propósito? Qual a sua missão de vida? Quais são os seus valores? O que de fato você quer ou espera da sua vida? Porque se eu vou para um negócio, se eu vou para uma organização, ou mesmo se eu vou empreender, todas têm lá bonitinho, né? Uhum. Missão, visão e valores. Só que você tem claro a sua missão e sua visão e seus valores? Como que você vai para o mundo que a gente sabe, né, que é esse mundo, né, frenético, veloz, cruel, que te cobra, que você tem que dar resultados, se nem você sabe o que você quer, o que você deseja. Então todo o trabalho sempre começa com o indivíduo, aí você traz muito bem isso, né, hoje tem muitas formas de você se desenvolver, né, você faz formações, você faz curso, só que a gente está num mundo hoje que a comunicação ela vem de avalanche. E será que você está realmente consumindo o que você precisa? Ou você está consumindo coisas que não vão te agregar a longo prazo? Aí entra o papel de um profissional de mentoria, que vamos, junto com o profissional, vamos verificar. Isso aqui vai me servir para quando e para onde? Ou será que para esse momento eu não preciso buscar uma coisa diferente, mais imediata, que me dá esse salto para realmente poder me performar, ter essa performance e aí sim melhorar o meu trabalho em equipe? Porque sozinho a gente mora na praia, né? Uhum. Então eu preciso das pessoas, eu Uhum. preciso de um dos outros. Nós somos nascidos e criados para coletividade. Uhum. E o resultado, muitas vezes, ele não é solitário, ele é coletivo. Uhum. Por isso que temos hoje tanta gente, eu falo assim, batendo cabeça literalmente, porque não sabe para onde ir, porque não está conseguindo primeiro se entender, saber o que de fato deseja e quer. Como é que ela vai poder ajudar um resultado coletivo se nem ela sabe o que se aquilo é para ela ou não, se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Então, eu acho que todo trabalho, quando a gente fala um trabalho de equipe, um trabalho de liderança, um trabalho de qualquer coisa, vamos olhar o indivíduo como indivíduo? Uhum. E a partir do momento que eu fortaleço o indivíduo, eu desenvolvo esse indivíduo, aí sim eu começo a agregar resultados e começo a chegar ao que eu desejo.
Essa é a minha visão e essa é a minha linha que eu trabalho, Cido. E eu acho muito interessante o que você trouxe, que é trazer a individualidade, né, das pessoas. Porque o pequeno e médio empresário, ele precisa de gente, né? Aquele que acha que não, eu sozinho vou, né? É o olho do dono que engorda o gado, mas é o olho, não é o braço, né? É como eu aprendi com um outro mentor meu. Então, só que aí montar equipe, né, principalmente o público que nós falamos, que é o pequeno e o médio empresário, pode ser muito desafiador. Então ele vai na linha radical, né, eu mando, todo mundo obedece, ou ele vai na linha só da influência, ou seja, eu tento trazer todo mundo sendo legal, e não tem o equilíbrio para fazer com que as coisas aconteçam na empresa. Então você tem aquele líder que ele é tolerado, ele não é amado, ele não é respeitado, ele não é admirado, né? E como é que a gente consegue encontrar nesse perfil, por exemplo, principalmente quem precisa liderar e fazer com que o time performe, como é que a gente pode encontrar alguns caminhos para isso, para fazer, opa, peraí, eu quero ser mais do que tolerado, eu quero ser respeitado, se possível, amado pelos meus pares de trabalho e vice-versa, né? Como você vê esse contexto? Tem muito conflito, você como especialista em RH, encontra muito conflito desse tipo para lidar? Encontramos, Cido, bastante. A gestão de conflitos, ela é necessária, porque eu sempre falo assim, se não há conflito, não há o que melhorar. O conflito, por sua vez, não é de todo ruim. O conflito nos mostra que devemos agir e corrigir alguns pontos, algumas falhas. E quando a gente fala em questão de gestão de conflitos, primeira coisa que esse líder precisa fazer, se conheça. Saiba qual é o seu perfil. E como esse teu perfil bate no outro? Como é que ele reverba no outro? Como é que o outro te percebe? Aí tem uma questão que é muito importante para o profissional que ele não faz. Observação e percepção. Uhum. Se as pessoas começam assim, a se observar a si mesmas e observarem ao redor e trabalhar essa sua percepção, com certeza muitas decisões seriam diferentes e muitas coisas seriam feitas de formas diferentes, né? Porque você muda o teu olhar em contexto ao outro. Porque o outro não é igual a mim. Esse é o primeiro entendimento que eu tenho que ter, né? A grande graça das relações humanas, eu falo assim, que a gente é diferente. Que bom. Uhum. Imagina se você acordasse com alguém igualzinho a você de manhã cedo, Cido. Uhum. Se eu fosse acordar eu, Silmar, mais um Silmar, um dos dois não ia sobreviver, tenho certeza. Porque dois não ocupam o mesmo espaço nesse planeta, né? Então a gente acha muitas vezes que a gente sabe tudo, que a gente é o cara que, né, o fodão da história, aquela coisa. Calma, menos, né? Uhum. Por quê? Porque eu tenho pessoas que pensam, agem e me veem de forma diferente. Uhum. E aí, para mim ter seguidores, o que é importante? Eu preciso desenvolver a minha equipe. O meu papel enquanto gestor, enquanto líder, né? Minha função hoje em dia é desenvolver os meus liderados para que eles me acompanhem. Uhum. Né? Aí já foi-se o tempo do chicote, né? Isso já passou, né? Graças a Deus. Claro que a gente sabe que isso existe em alguns lugares ainda, a gente encontra isso, infelizmente, né? E aí, o que é interessante também? Sempre pensa que o outro não é igual a você. Ele não vai fazer igual, ele não pensa igual e ele não vai performar da mesma forma que você performa. E tá tudo certo. Uhum. Tá tudo certo. E uma coisa importante para você montar uma equipe, nunca traga iguais a você. Traga para sua equipe aquilo que você não é bom. Uhum. Traga para sua equipe aquilo que você não domina. Aí a gente trabalha com uma coisa chamada complementaridade. Não é se completar, é se complementar. Uhum. Porque eu posso ser bom em algumas coisas, você é bom em algumas coisas, Cido. A Uhum. gente não domina 100% das coisas, Uhum. né? E quando eu reconheço isso, que eu não domino 100% das coisas, ok, isso aqui eu me garanto, mas isso aqui eu não estou muito bem, essa outra também não estou muito bem. Traga pessoas que são boas nessa. O meu bom com o bom dele vai se complementar. Uma vez se complementando, vamos pro abraço. Consegue, não, perfeito, né? O resultado. Ou seja, você vai empilhando conhecimento e competências, Exato, habilidades, né? Exatamente. E aí a gente chega, né? É conhecimento, competências, habilidades, mas a gente tem uma questão de atitude.
atitude. Aí a questão da atitude nas organizações e no trabalho em equipe, tem até uma frase que com certeza você da área conhece muito bem, que é: as pessoas são contratadas pelo que sabem e demitidas pelo que não sabem, que normalmente é apenas se comportar. Então, onde entra aí a inteligência emocional? Porque às vezes as pessoas falam assim: poxa, Sidô, não aguento mais meu chefe. Poxa, Sidô, a pessoa falou de um jeito comigo que eu não gostei. E aí fica emburrado, e aí começa uma autossabotagem silenciosa, baixa a meia, como a gente brinca, né? E fica Exatamente. andando em campo ali, só esperando o apito final para ir embora, ou seja, se desengaja do negócio, Silmar. Eu percebo isso como empreendedor, Sim. liderando pessoas já há muitos anos, e eu percebo isso também nos clientes que eu faço mentoria. Às vezes ele acha que tem uma equipe e ele não tem, tem um bando de gente. Né? Tem um bando de pessoas lá unidas, esperando o horário chegar para ir embora, receber o seu salário e está tudo bem, porque ainda não encontrou algo melhor. Isso é muito triste. O pequeno empresário ele não pode se dar a esse luxo. Eu acho que é legal quando você faz, né? Eu sempre trago uma definição em sala de aula, quando dou treinamento, né? Por onde eu passo, né? Que grupo, para mim, é um bando de gente desordenada que bate cabeça e não sabe o que está fazendo lá. A equipe é uma junção de pessoas que têm um objetivo definido e vão me trazer um resultado. Eu defino grupo e equipe dessa forma. Aí, muitas vezes a gente vai para os lugares, né? Você encontra um grupo, né? É um monte de gente batendo cabeça que não sabe o que está fazendo naquele lugar, né? Porque não tem uma orientação, falta o pulso do líder e dar o caminho, né? Desenvolver esse grupo ali que chega a ser uma equipe. E aí você trouxe muito legal a questão das soft e das hard skills, né? E daí, quando a gente fala de hard skills, são justamente as habilidades técnicas. Então, hoje a gente é contratado tecnicamente, mas eu sou mandado embora pela falta das soft skills, que são as habilidades comportamentais ou socioemocionais, né? Que é justamente ali que o bicho pega. Eu sempre falo assim, a gente não manda embora porque ela não sabe fazer. Porque se não soubesse fazer, eu nem contratava. Eu nem te convidava a fazer parte da minha equipe. Porque eu acreditei o seguinte, pô, ele tem um bom perfil, se ele não sabe, eu posso ensinar e posso treinar. Eu vou mandar embora porque alguma habilidade comportamental não estava legal, né? Comunicação, performance, empatia, liderança, a inteligência emocional, esse coeficiente todo que entra no meio da história toda. Então, ali que as pessoas pecam, né? Por quê? Porque as soft skills, que são justamente nossas habilidades comportamentais, que eu chamo de atitudes, né? Dentro que você falou do chá, né? Que a gente vai falar do chá no caso aqui, né? Isso a gente não consegue ensinar para as pessoas. Isso é hoje uma demanda do mercado que o profissional tem que se dar conta. Porque se você vai fazer parte de um projeto, se você vai entrar por uma empresa, você vai fazer parte de empreender, como é que andam seus comportamentos? Os seus comportamentos te trazem resultados? Ou teus comportamentos te afastam dos resultados? Abrem ou fecham portas, aproximam ou afastam pessoas, né? E aí o líder tem que ter esse papel também, o empreendedor tem que olhar esse papel também, o empresário também tem que olhar esse papel, né? Eu encontro sendo dono de um negócio, seja pequeno, grande ou médio, sendo um presidente, alguma coisa, eu tenho que conduzir pessoas. E se eu conduzir pessoas, né, e tiver as minhas habilidades socioemocionais desenvolvidas, com certeza eu vou conseguir ir para o lugar que eu desejo, para o resultado que eu quero almejar. Senão, a gente vai continuar sendo um grupo, vai continuar batendo cabeça e não vamos chegar efetivamente a nada, né? E isso é o que mais, acho que é a questão que mais hoje pega no mercado de trabalho de um profissional de uma forma geral. Isso em qualquer nicho de atuação. Cida, eu atuo na área da saúde, eu vou para a área de serviço, eu vou para a área da indústria, eu vou para onde você for, você vai encontrar as mesmas demandas, né? Muda o nome, muda o CNPJ, mas as demandas sempre são as mesmas. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas, de indivíduos. Não tem jeito. Aí a gente falando de pessoas, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, o empresário, ele contrata um colaborador, só que ele selecionou aquilo que você trouxe, né? Ele selecionou e às vezes selecionou a pessoa errada para a função errada. E aí reclama da vida, né? Eu tenho uma frase que, assim, que eu acredito até nela, né? Sem a gente cair no extremo, que funcionário tem que funcionar, porque ele tem função.
né? Se ele não funciona, ele não é funcionário, porque ele não cumpre a função. Então, Exatamente. algumas pessoas elas olham essa frase elas sentem uma agressividade, mas não é. É do ponto de vista do olhar do empreendedor, é uma questão muito prática. E como é que a gente traz esse senso de responsabilidade para as pessoas? Porque às vezes ela tem ali, ela tem boa vontade, ela tem até uma preparação, né? Mas ela ainda não se engajou, ela ainda está com a cabeça de empregado, CLT, que bate cartão e só isso. Exatamente, né? Acho que aí é a questão, né? Você deixar esse teu papel de funcionário, de cumprir uma mera função de lado, e você ser o empreendedor que vai empreender, né? A gente vai para o palavra empreender, né? Que é justamente agregar, juntar, né, os diversos para conseguir chegar num resultado, né? Uhum. Esse que é o grande dinheiro que a gente vê do empreendedor hoje em dia, né? Porque ele acha que enquanto ele vai montar o negócio dele, ele tá preso naquele sistema que ele veio de uma forma, não vou dizer que tá errado, é um fator cultural, né? Uhum. A gente culturalmente é formado, instruído para bater o cartão, né? Literalmente, né? Passar o dedo É. no reloginho, né? Então isso é muito enraizado hoje culturalmente, né? Aquela coisa das 8 às 5, cumprir com minha função, não sei o quê. Só que quando você sai, você tem que abrir mão desse papel e você tem que investir inserir um novo papel, uma nova capa, digamos assim, né? E aí você tem que performar e trazer esse resultado, isso que requer um desenvolvimento seu, né? Uhum. Então a questão muito aí é, assim, é olhar assim, o que que me falta? O que que eu tenho que desenvolver para eu assumir essa posição a qual eu estou me propondo a fazer, né? Para onde eu tenho que correr? E aí, sozinho, muitas vezes você consegue identificar isso, Uhum. né? Porque é muito difícil você saber o que falta em você, onde que tá pegando, que não tá dando resultado, onde que você tá pecando. Aí entra justamente o papel de quem? Do mentor. Cara, você falou um negócio muito importante, né? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, tem aquele lado, ok, eu preciso saber aonde eu quero ir, eu preciso conhecer as minhas habilidades e tudo de bom que eu tenho, mas talvez é muito mais importante você conhecer aquilo que te trava. Aquilo que não te deixa avançar, não te deixa você extrair o melhor de si mesmo, né? E aí é onde entra você conversar com um especialista, conversar com um mentor, para conseguir ele olhar, porque nós temos pontos cegos. E se a gente se dá 10 para tudo, tem que dar 0 para a humildade, né? Com certeza, né? Principalmente, né, Zito, né? Principalmente. Exatamente. E acho que aí é que é a questão. Esse é o X da questão. Muitas vezes você aceitar as suas falhas, você aceitar o que você não é bom, requer uma dose de humildade, Uhum. né? Porque geralmente as pessoas assim, não, porque eu já sou bom em tudo, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sei performar, isso aqui eu conheço. Nós não somos bons em tudo. Uhum. Nós somos bons em algumas coisas. Só que o que eu já sou bom, ok, isso está me ajudando, isso vai me dar um resultado. Mas talvez as minhas falhas é o que está causando os problemas lá na minha equipe, aquela equipe que é um grupo, não é uma equipe, né? Uhum. Aquele andar do dia a dia do meu negócio não está andando, né? Porque quando eu reconheço no que eu não sou bom e quando eu tenho essa humildade de aceitar isso e falar assim, gente, Cido, preciso de ajuda. Uhum. Você consegue vir aqui, vamos sentar junto e vamos tentar identificar o que eu tenho que trabalhar? Quais são meus pontos a ser desenvolvidos? Uhum. Quando o cara faz isso, Cido, aí realmente você vai ver aquele foguete, que a gente fala foguete tem ré, né? Aham. Aquele foguete, ele quando sai da base, ele não volta mais para trás. Entendi. Porque ele vai justamente sanar os pontos falhos, que são os pontos cegos, que ele não tem a percepção muitas vezes com a ajuda de um outro olhar. Você identifica, você vai sanar e vamos embora. Aí começa a dar resultado. E aí ele passa a ter consciência, né, daquilo que ele precisa melhorar. Silmar, conta pra gente qual é o tipo de ajuda
específica que você pode entregar para as pessoas? Por exemplo, qual é o porte de empresa? Você atende pessoas individualmente? Você atende empresas? A partir de quantos colaboradores faz sentido parar e olhar para o RH? Qual é a hora de parar e pensar sobre essas habilidades de liderar um time? É quando eu estou montando empresa, é quando eu não tenho nenhum colaborador, é quando eu tenho um, dois, três colaboradores. Em que momento que faz sentido falar assim, opa, eu preciso melhorar essa habilidade aqui, porque a régua subiu e eu preciso de novas habilidades. Quer dizer, o meu trabalho, ele acontece desde uma forma individual. Eu atendo pessoas individualmente, executivos individualmente, empreendedores individualmente, como também atendo equipes. Para mim, o tamanho da empresa não tem interferência, desde pequeno, médio ou grande empresa, né? Claro, se for grande empresa, a gente estrutura por equipes, vê um departamento, começa por algum canto, por alguma ponta, digamos assim, a fazer a melhoria, né? Acho que um aumento de identificação é sempre medindo resultados. Se o teu resultado que você está tendo não está te satisfazendo, o teu resultado que você está tendo não está correspondendo à expectativa que foi criada, ou você começa a perceber que as pessoas trabalhando com você, pode ser uma ou pode ser 200, estão desmotivadas, você percebe que ali tem um ruído no meio daquela equipe, aquilo parece que o pessoal está meio, né, o cliente reclamando, o cliente é um grande sinalizador, né? O cliente sinaliza muito pra gente, se o cliente, ele começa a dar feedback, né, ele começa a dizer, putz, já era melhor, o atendimento já era diferente, vocês estão pecando agora. Ligou o sinal vermelho. Vamos voltar para dentro de casa e vamos olhar o que está acontecendo. A partir do momento que eu entro para dentro de casa e começo a verificar por que aquele cliente está reclamando, ou por que não consegui entregar no prazo, ou por que não consegui cumprir com a minha meta que foi proposta, eu fiz, né? Precisamos olhar dentro de casa. Alguma coisa está acontecendo. E aí é hora de mapear, né? De identificar. Aí você me fala assim, eu não sou um apagador de incêndio, eu vou atacar a causa. Não adianta eu chegar lá com um baldinho de água, apagar aquele foguinho, e amanhã aquele foguinho vai novamente naquele... Eu não apaguei o foco, né? O foco vai surgir novamente. Então, a gente tem que fazer um trabalho de atacar a causa. Vamos ter uma raiz do problema? Às vezes, a raiz do problema, por mais que possa doer, está no próprio dono ou gestor daquela equipe. Às vezes, o problema, ele surge de seu. Você, enquanto empresário, você, enquanto empreendedor, você, enquanto diretor, presidente ou gestor daquela área, talvez tenha alguma coisa em você que o foco está em você. E isso desencadeia uma série de consequências que lá na frente você vai ter um prejuízo. Então, a gente tem que voltar lá atrás e identificar isso. Então, o meu trabalho é qualquer. É sentar, mapear, identificou, damos identificado qual é a causa. Quais vão ser as soluções? A gente vai por aqui, vai por lá. Aí você está comigo nessa solução? Você está afim de implementar isso? Está aqui, está com você agora. Vamos embora, a gente faz a solução. Perfeito. Qual é o papel do recursos humanos, seja ele internalizado numa empresa ou terceirizado, para ajudar a empresa a performar? Porque muitas pessoas olham para o RH e veem o RH como custo, né? O RH é uma despesa e não é necessariamente computado ali como um recurso para ajudar a empresa a chegar aonde ela quer chegar. Então, para os profissionais de RH que possam estar nos acompanhando, ou até para o pequeno e médio empresário que contrata um RH terceirizado, ou está pensando em estruturar uma área de RH na empresa, o que você acredita, o que ele deve olhar para não começar errado? O RH, gente, ele é o grande termômetro de uma empresa. O RH tem que aprender a tirar a bunda da cadeira e ir para a operação. O RH que acha que vai ficar só no ar-condicionado, fechando folha de pagamento, comprando benefício, pagando salário, para mim não é RH. Ele é um mero cumpridor de tarefas que tem que fazer todo mês. Isso um contador faz para mim. Isso qualquer departamento faz para mim. O RH, recursos humanos, né? Eu não gosto muito que a gente não é recurso, né? Que é igual ao financeiro, no caso assim, né? Mas como a gente fala que é o recurso humanos, ele precisa ter a sensibilidade e o termômetro de
acompanhar e detectar a evolução e a performance das pessoas. Medindo, conversando, mapeando, pesquisando, em loco, observando, vendo o que está acontecendo. Então, para você ter um RH ativo que ajuda você no teu negócio, porque as empresas são feitas de pessoas, né? São as pessoas que geram resultados, são as pessoas que vão me dar o que eu me proponho a fazer, né? Então, quando se for contratar um RH ou tiver um RH, para quem quer contratar e fazer um RH, contrate um RH ativo. E dê para o RH voz e liberdade de atuação. Não é você pegar um RH, botar um tampão nele e dizer que você tem um RH. Ele não vai te ajudar. Vai ser um problema que você vai ter na sua vida. Você tem um RH parceiro. Ele tem que sentar do seu lado igual a ser do comercial. Igual ser do financeiro, igual ser do marketing. Porque se o RH sentar do seu lado de igual para igual ao seu departamento e você der essa liberdade de atuação, aí sim ele vai poder pegar essas pessoas e junto com você que vai dar as diretrizes, que você é o dono do negócio, o empresário, junto com o RH, vai conduzir as pessoas para onde você vai. O RH tem esse papel de condução das equipes, de condução das pessoas. E aí o RH, no meio desse processo todo de conduzir, vai identificar. Eu vou ter que desenvolver, eu vou ter que treinar. Treinar é uma coisa, desenvolver é outra. Olha, peraí. Trein- Olha isso aqui, pessoal. Olha, treinar é uma coisa, desenvolver é outra, né? É aquilo que, às vezes, você tem muita informação, mas você não tem o uso dessa informação na prática para melhorar os seus resultados. Então, eu queria deixar isso aqui registrado. Mais do que treinar, é preciso que todo esse conhecimento vire prática. E aí que entra o papel do especialista. Exatamente. Porque treinar, você vai ensinar uma tarefa, executar uma atividade, ensinar um sistema, né? Isso é treinar. Isso é o de menos. O desenvolver que é o desafiador. Como é que a pessoa vai pegar esse conhecimento, vai se apropriar dele e a partir dessa apropriação vai trazer uma nova performance, trazer um novo resultado. Aí desenvolver é mudar comportamentos, é mudar atitudes, né? É estar mais engajado, desenvolver é estar focado com o negócio, estar alinhado com a missão, visão, os valores do teu negócio, com a missão, valores da sua equipe de trabalho. O desenvolver que é a X a questão. O treinar, todo mundo treina. O treinar, eu pego, põe numa sala, resolvo. O desenvolver que a coisa pega. Aí que é o caminho da questão. Esse é o segredo das empresas. Porque as empresas que têm bons resultados, que têm lá, né, aquele ganho-prêmio, né, do ano, não sei o quê. Porque elas desenvolvem pessoas, elas não treinam pessoas. Perfeito. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, é muito importante, eu queria até que você complementasse isso, que não basta, na verdade, a pessoa saber ou se desenvolver. A pessoa tem que se sentir, a pessoa precisa se sentir melhor a cada semana, a cada mês, sentir que está crescendo. Eu me lembro que, numa ocasião, uma pessoa que trabalhou comigo, ela disse assim: eu parei de aprender aqui. Aí eu fui conversar com uma pessoa, né, e para dar um feedback, e eu falei: cara, está diferente, você não é a mesma pessoa que entrou aqui há um ano atrás, né? O que está acontecendo? E aí a pessoa, muito honestamente, falou assim para mim: eu sinto que eu parei de aprender, né? E aí eu fiquei com aquilo, né? Eu não soube o que responder, né? E aí eu disse assim: você parou de aprender depois, voltei, porque você não está sendo desafiado o suficiente ou porque você não está buscando essa autorresponsabilidade? Porque algumas organizações não dão espaço para o colaborador também trazer ideias, propor coisas e fazer parte daquele jogo, né? Como você vê esse cenário nos lugares que você atua? O profissional precisa se sentir pertencente ao negócio. Essa é a palavra. Porque quando a pessoa, o colaborador, o funcionário, como a gente já citou aqui, ele não tem sentimento de pertencimento, para ele não faz mais sentido, né? Porque quando você pertence, você olha aquilo como se fosse seu. Você tem zelo,
você tem cuidado, você vai correr atrás para dar o seu melhor, você vai ajudar a ter resultado, porque aquilo faz sentido para você. O pertencimento traz sentido para sua vida. Então, quando a empresa, o negócio traz isso para o colaborador, te dá essa liberdade de se sentir presente. E como você pode ter esse pertencimento? Dando sugestões, dando voz para ele sugerir coisas, aprendendo a ouvir críticas. Porque quem está lá na ponta, ou quem está lá na operação, ele conhece melhor do que a gente. Eu estou no comando, eu estou executando, estou conduzindo um negócio. Mas a operação, quem faz, sabe. Ele sabe o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Ele sabe o que vai dar resultado e o que não vai dar resultado. E se eu der voz para ele poder ter essa liberdade de falar para mim assim, olha, Silmar, isso que a gente está fazendo aqui não tem sentido nenhum. Esse relatório que eu gero aqui, eu conversei com o fulano de lá, ele disse que joga numa pasta não tem sentido nenhum. É um trabalho que não tem sentido. Então, por que eu vou continuar fazendo aquilo? E às vezes você não se dá conta disso, né? Então, aí entra a questão da comunicação. Será que eu dou voz para as pessoas poderem se comunicar? Eu tenho esse canal aberto de comunicação? A comunicação é uma troca, né? A gente fala muito de comunicação assertiva. O que é comunicação assertiva? Não é uma via só que vem. É uma via que vem e volta. Né? E aí, quando eu trabalho essa questão do pertencimento, dou essa voz, eu deixo essa liberdade de comunicar, de poder de trazer críticas, soluções, aí eu faço de pertencer. Aí tem sentido por estar naquele negócio. Aí você cria, que a gente fala assim, a minha empresa é uma grande família. Nem na sua casa você lida com a família tão bem que você quer lidar, vai querer trazer a sua casa para dentro do negócio. Ali é um negócio. A gente tem um resultado, a gente tem metas a ser atingidas, nós temos números a ser atingidos. Ninguém é ONG. Nós dizemos resultados. De N razões. Claro, símbolos financeiros, a grande maioria das vezes. Até uma ONG que é resultado. É isso mesmo. Agora, eu queria aproveitar e te perguntar o seguinte. Muitas empresas, elas dizem que o funcionário está desengajado. Tem o outro lado da moeda, tem o colaborador que ele não se sente parte e automaticamente ele acaba se desengajando, mas tem o outro lado da moeda também, que a pessoa, ela quer crescer, ela quer ir além, ela quer mostrar resultado, né? Tem muitas pessoas que confundem vontade de crescer na empresa com puxa-saquismo. Como a gente não deixar o ambiente nos prender? Porque às vezes, principalmente em organizações onde você tem times maiores, é muito comum, né, a pessoa confundir a vontade de crescer, a vontade de mostrar resultado, a vontade de mostrar competência, a vontade de dizer eu posso fazer mais com puxa-saquismo, né? Então, que caminhos que a pessoa pode trilhar para mostrar para a liderança do negócio que ela está ali e pode mais sem parecer intrusiva, né? Assim, sem parecer que está se metendo onde não é chamada, entre aspas. Entendi. Acho que aí entra a questão da empresa mostrar para ela quais são os caminhos. Né? Porque quando a gente vai para uma organização de tamanho maior, geralmente, né, tem aquele famoso plano de cargos e salários, que muita gente acha que não serve mais, serve sim. Por que temos um plano de cargos e salários? Quando eu defino quais são os cargos, quais são os caminhos que a pessoa pode ir, e isso fica claro para a pessoa, eu vou permitir para fazer isso sem estar caindo nessa cilada, digamos assim, que é o famoso puxa-saquismo, né? É porque ele tá andando lá com o chefinho, porque ele tá querendo puxar o saco, porque ele almeja pleitear um cargo melhor, né? Porque quando você tem esses cargos definidos, você tem uma série de critérios estabelecidos. Você na lista 1 para virar o 2, tem que ter lá alguns critérios a serem cumpridos, né? Tempo de casa, algum conhecimento a mais, alguma habilidade nova desenvolvida que você tem que desenvolver. Isso é muito importante, poder deixar claro esses caminhos para os trabalhadores. Quando esses caminhos ficam claros para ele, para o que ele pode fazer, para onde ele pode correr, aí você não cai nessa questão do puxa-saquismo.
né? Uhum. Porque senão realmente vai ficar com essa deconotação, né? Uhum. Não, ele tá ali porque, né? E a gente vê muito isso em pequenos negócios, Cito, Uhum. né? Porque o pequeno negócio, né? A gente tomar muito cuidado, o pequeno empreendedor, o dono de pequenas e médias empresas, principalmente, né? Favoritismo. Você precisa ter a política e todo mundo ser igual a todo mundo. Uhum. Porque se você dá um favorecimento para algum, isso destoa e cria um problema seríssimo à sua equipe, né? Aí você, não, porque aquele acho que dá um resultado melhor, não sei o quê, eu vou dar essa oportunidade para ele, né? Não, tem que usar critérios claros. E isso tem que chegar até a base. As pessoas têm que ter esse conhecimento. Elas sabendo quais são os caminhos, você, né, evita esse tipo de comportamento, de leitura, de atitude nesse sentido. Olha, que legal, hein? Então, na verdade, assim, critérios claros na hora não só de contratar, mas na hora de avançar, de dar oportunidades, porque às vezes o empresário ele coloca as suas melhores pessoas nos seus piores problemas e não nas suas melhores oportunidades. Eu vou até Exato. colocar isso aqui, né? Porque às vezes assim, a pessoa é tão bom, então só dá abacaxi para a pessoa Porque ela resolve descascar. todos. Ela resolve todos, né? E às vezes não olha para aquela pessoa e fala, poxa, essa pessoa é tão boa e talvez mereça novas oportunidades, né? Eu imagino que seja esse o caminho. Silmar, conta pra gente um caso, se você puder, ou um exemplo, onde uma mentoria consiga ajudar ou um profissional que quer construir uma equipe, fazer a diferença, ou então um profissional que ele acabou indo para uma posição onde ele precisa ali mostrar competência, impor respeito e ser visto pelas pessoas que estavam antes dele chegar lá, como um líder que merece respeito e que pode agregar valor para o departamento, porque às vezes o líder chega, o departamento já está estabelecido e o departamento faz o que quer e não é aquilo que o líder consegue, deseja conduzir ou buscar as metas que o líder foi colocado lá para atingir. Muito legal essa pergunta, Ciro, pelo seguinte: geralmente, as pessoas são promovidas a cargos de chefia, liderança de gestão pelas suas habilidades técnicas e não comportamentais. Uhum. Porque você pode ver por onde você já trabalhou, onde trabalha, por onde passa pelos nossos clientes, a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa era tão boa tecnicamente, eu vou promover ela a ser um gestor da área, ser o líder do setor agora. Ele é bom tecnicamente, só que talvez ele peca no maior requisito que o líder precisa: fazer gestão de pessoas. Porque quando você vai promover o líder, ele não tem gestão de pessoas. Porque a partir daquele momento, as suas habilidades técnicas vão ser importantes. Claro que vão ser importantes. Ele precisa conhecer a atividade, como é que ela faz. Só que ele precisa de uma habilidade comportamental que ele não tem, que é gerir gente. Fazer gestão de pessoas as mais diversas, com perfis diferentes. E aí, onde entra o papel do mentor nesse sentido? O meu papel, quando eu trabalho de liderança, de momento de liderança, é justamente trabalhar o lado gestor de gente. Primeiro, ele entender que são pessoas, ele entender como as pessoas funcionam, ele entender de perfis comportamentais. Aí sim, se ele começa a ter esses entendimentos, ele consegue pegar os mais diversos, os mais diferentes, aglutinar eles e conduzi-los para o resultado que ele quiser. Então, o grande problema da gestão que a gente tem hoje, de uma forma geral, no Brasil, principalmente, a países da América Latina, de uma forma geral, entre as empresas estrangeiras também, é o líder ser um gestor de pessoas. Porque as empresas não investem em gestão de pessoas para suas lideranças. Elas investem tecnicamente. Vai fazer um MBA lá de conhecimento, vai fazer não sei o quê. Mas talvez não é isso que ele precisa. Ele precisa entender de gente. Ele precisa entender que as pessoas são diferentes. Ele vai ter que juntar essas pessoas e conduzir para um resultado. E aí que é o grande desafio da liderança. E aí você tem aquele líder que é introvertido, aquele que é extrovertido,
né? Existe um melhor jeito ou não, ou independente do perfil da pessoa, porque o líder introvertido, do qual eu me enquadro, eu não sou muito de, né, fazer amizade, contar. O meu jeito é assim, eu sou mais na minha, né? Isso pode ser interpretado às vezes pelo colaborador como o cara carrancudo, o cara chato, o cara que tá de olho ali para pegar uma falha, e não é o caso, né? O cara só quer que as coisas Aconteça. aconteçam. E aí, como é que. Existe um caminho do meio? Eu sempre digo assim, a gente tem, assim, a liderança, eu gosto do termo liderança situacional. É conforme a situação que você vai ter que agir, né. Tu vai ter momentos, Cido, por você ser uma pessoa mais introvertida, você vai ter que se impor, Uhum, porque se você usou impor, vai ter que levantar um pouco a sua voz, a coisa não vai. uhum, Tem horas que você vai ter que recuar mais e deixar as pessoas andarem sozinhas, né, porque as pessoas têm que bater a cabeça também, né. O erro é necessário muitas vezes, porque as uhum, pessoas aprendem errando. uhum, Claro, persistir no erro é a burrice que a gente fala, né. uhum. Mas o erro, ele pode trazer um aprendizado enorme para uma equipe, para uma pessoa. Porque você comete aquele erro uma vez, assim, opa, já sei que eu não posso fazer mais isso. Se eu fizer isso, as consequências vão ser essas, 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 né? Então, eu gosto muito do termo da liderança da situação. Situacional. Isso. Então, Situacional. cada situação vai ter um momento de você ter um jeito de você agir. Por quê? Porque as pessoas são diferentes também. Vai ter aquele cara que você vai conduzir na sua equipe, aquele profissional, que ele também é mais quietinho, é Uhum. mais na dele. Vai ter aquele mais falante, aquele mais oba-oba, e vai ter aquele que vai te enfrentar, que vai querer confrontar com você. Você não escolhe as pessoas, né? Geralmente falo, quando você vai para uma equipe, você é escolhido para estar naquela equipe lá. Uhum. Olha, chegou hoje aqui você, tudo bem, Cido? Essa é a sua equipe de trabalho. Né? Está aqui, né, seus 10 liderados, né? Esse é o seu departamento, agora você conduz e trabalha e vamos medir o seu resultado. Só que essas 10 pessoas são completamente diferentes. Uhum. Vai ter alguns que são semelhantes a seus, mas a maioria é diferente no jeito de ser, de agir, de fazer, de performar. Uns são mais rápidos, uns são mais lentos. Então, a situação que você vai ter que imprimir é conforme aquela carruagem vai andando. Então, tem momento que você vai ter que tomar a frente, vai ter que recuar, vai ter que se impor mais, tem lembrando que tem. Então, você entra naqueles estilos só que a gente fala, né? Ah, o líder autoritário, o líder mais, né, que fica mais na dele, o líder mais introvertido, mais, né, relacional. Depende do momento, da situação. Não tem Uhum. uma fórmula pronta, né? Legal. Bom, eu sei que você está dizendo que não tem uma fórmula pronta, mas eu preciso lhe perguntar, com base na sua experiência e olhando para tantas empresas na área de recursos humanos, né? Qual é o momento para você promover uma pessoa ou para você demitir uma pessoa, né? Existe assim alguns critérios, porque o que acontece, principalmente na pequena e média empresa, as pessoas são muito emocionais, trazem familiares para a equipe, ficam muito amigos dos colaboradores e tudo bem, né? Você ser amigo e ter bastante amizade. Só que tem decisões que elas precisam ser mais pragmáticas, né? Algumas precisam ser tomadas com estômago forte. E aí, nesse cenário, como você vê, de uma maneira prática, ok, se acontecer isso, a pessoa não serve para o time. Ou se acontecer isso, ou se eu tiver a oportunidade, quem que eu subo para uma posição de liderança? Eu acho que na hora de fazer essas escolhas, tomar essas decisões, né? A gente sempre tem que levar muito pro lado das soft skills, habilidades comportamentais, né? Porque comportamento, cedo, é uma coisa que eu não corrijo de hoje para amanhã, Uhum, né? A coisas técnicas, conhecimentos específicos, eu tenho como corrigir muitas vezes. Eu uhum, consigo investir ali, eu consigo ajudar ela, né, ensinando, treinando. Agora, quando entra essa parte comportamental, aí a coisa fica mais complexa. Porque depende o comportamento, e aquele comportamento está impactando no teu resultado, ele está impactando na tua performance, ele está impactando na equipe. É aquela velha história da batata podre. uhum, Uma batata podre apodrece todo o saco de batata podre. Não tem uhum, jeito.
né? Então, acho que aí é o momento que a gente tem que olhar. É claro que isso é uma questão que tem que ser muito bem avaliada, né? Você já tentou ali, por N razões, foi por aqui, tentou ajudar ali, tentou mostrar ali, e você vê que a pessoa não acatou, aquilo não fez sentido para ela não melhorou a performance dela, assim. Então, pegou o lado comportamental. Não Pra tem mim, jeito. não tem jeito. Porque Uhum. ali é algo que lá na frente vai voltar, vai repetir esse comportamento, aquilo vai te afetar novamente. Então, sempre a habilidade comportamental é onde você vai usar o critério de vai ter que eliminar, vai ter que demitir. É aquela coisa que eu falei, nem todo mundo nasceu para trabalhar com todo mundo. Eu já queria aproveitar então que você está falando aí dessa questão de comportamento para as pessoas ficarem ou saírem da equipe e falar um pouquinho de cultura, né? Empresarial. Porque as pessoas hoje em dia, quando fala de cultura empresarial, a gente acha que é só para grandes corporações que fazem um projeto de cultura empresarial, mas às vezes uma empresa com 2 pessoas já pode definir o tipo de cultura que gostaria de ter, né? Como a gente consegue trazer para a equipe a cultura que a gente quer imprimir no negócio e trazer clareza sobre isso? Acho que é muito legal esse exemplo de 2 pessoas, né. Isso as pessoas acabam confundindo muito um pouco essa questão da cultura empresarial, porque às vezes a pessoa quer trazer para o negócio dela, como é na casa dela. Eu tenho que ter, eu tenho que separar essas 2 questões. A minha casa, a minha família, porque às vezes o empreendedor pode ser o esposo e a esposa, o marido e a esposa, né, Uhum, o casal monta o negócio. Aí uhum, vai repetir muito na cultura o que acontece na sua relação familiar, na questão como que é o dia a dia lá. Lá é família, é de uma forma. Se uhum. você vai para uma cultura de empresa, você vai começar a montar um negócio, você deixar muito claro e definido o que você deseja desse negócio. Qual é o teu grande objetivo com esse negócio, né? Quais são as métricas que você vai ter, começar a estabelecer para medir o teu resultado? Porque a cultura vai se estabelecer muito pela tua forma de ser, né? Uhum, Porque a cultura é uma coisa que não é de hoje para amanhã, ela é construída com o passar do tempo. uhum, Tanto que para mudar uma cultura e organização, não é virar uma página de um caderno. uhum. Tem projetos que levam anos para você mudar uma cultura de uma empresa, né? Quando tem as fusões, aquisições, a gente vê o complexo que é tudo isso para poder fazer essa nova cultura, né? Isso mudar novamente, né? Então, é muito ter claros critérios, né? Ter critérios de performance, ter o que a gente espera desse negócio, qual o nosso grande objetivo, qual é o foco nesse negócio. Quando você define foco e objetivo, aí sim você começa a imprimir uma cultura. E aí, o que fazer? Conforme você vai trazendo as pessoas para dentro de casa, né? Você vai contratando um aqui, outro lá, vai montando sua equipe. Quando vê, está com 10 pessoas, sempre fazer esse alinhamento com quem chega. Uhum. Porque no começo se faz. Não, depois a gente conversa. Traz mais um, depois a gente conversa. Só que trazer mais um e depois a gente conversa, a gente vai perdendo isso no decorrer. Tem que deixar muito bem claro. Você trouxe uma pessoa para dentro de casa, como é que é as coisas aqui? Como é que a banda toca aqui? Qual é o Uhum. ritmo que nós gostamos? O nosso ritmo é assim, assim, assim. Tudo bem para você? Né? Tá legal contigo? Esse ritmo tá bom pra você? Tá com a gente? Bora. Então a gente vai Uhum. esse nosso ritmo aqui dessa empresa. Aí você vai estabelecendo essa cultura e você vai deixando de ser alinhado com todo mundo. É Uhum. uma construção, não é de hoje pra amanhã, leva tempo. Entendi. E aí, quando você tem uma pessoa que ela não está se alinhando ali com a cultura, a questão é o empresário decidir: "Espera aí, eu vou tentar trabalhar o lado cultural", porque às vezes a pessoa é um excelente técnico, mas, por exemplo, mente. Pequenas mentirinhas. Às vezes a pessoa é um excelente, profissional ali naquela área, mas ele contamina o ambiente com negatividade. E aí o empresário tem que tomar decisões, decisões com seriedade, decisões objetivas e com clareza. As conversas difíceis precisam ser feitas. Agora, como fazê-las? E se for um familiar ainda? Você não trouxe esse ingrediente ainda. Ainda pior, né? É, porque geralmente quando você começa um negócio pequeno, vai trazer família. Por isso que eu sempre falo, é melhor trazer um estranho do que trazer o sobrinho, trazer o tio. Aquela tia lá tá sem fazer nada. Chama ela pra atender o telefone. Toma cuidado, né? Que na frente você vai ter um problema pra sua vida. Um problema familiar, né? Muitas vezes, né? Conversas difíceis. Essa Uhum. que é a questão, Tudo Cida. Acho que
primeira coisa, na primeira o primeiro indício que você tem ali de percepção que a coisa não tá rolando, pequenas mentirinhas, não tá, né? Conversa. Vai ter que Uhum. sinalizar, pontuar. E se você vê que isso não evolui, corta uma pela raiz. Perfeito. Não deixe de criar. Uhum. Porque depois que ficou grande, meu filho, aí quero ver que arrancar esse toco aí de casa. E aí, como a gente traz, acho que é legal a gente trazer isso para quem é pequeno empreendedor e mexe, traz muita família dentro de empresa. Primeira conversa quando você chega no mundo do trabalho, quando você traz a pessoa, deixar claro para essa pessoa, aqui uma relação profissional. Uhum. Nós podemos ser primos, sobrinhos, tios, não sei o quê, lá fora. Só que Uhum. aqui vai ter que usar a regra da profissão. Eu conheço uma empresa que acho muito legal, assim, é mãe e filho. Só que poucas pessoas na empresa sabem que é mãe e filho. Porque a mãe, ela conduz e o filho é o que trabalha com ela. A relação dos dois é extremamente profissional. Se chama pelos nomes, né? Fulano e fulano, não tem essa intimidade de mãe e filho. Não sei. Lá fora, final de semana, é outra relação. Uhum. Assim, é louvável de ver a evolução deles conseguirem fazer isso. Muita gente não consegue separar isso. É. Porque foi feito um alinhamento desde o começo. Quando foi feito um negócio, gente, nós estamos aqui para trabalhar. A gente vai ter treta, Uhum. mas é aquela questão de trabalho. Uhum. Isso não vai, nós não vamos deixar isso contaminar a nossa relação de mãe e filho lá fora. Uhum. Porque lá fora é outra história, né? E eles têm essa maturidade de conseguir fazer isso. É louvável, isso não é fácil, Uhum. né? Então, quando a gente faz essas conversas difíceis, Uhum. tem que ser no começo. Uhum. Não adianta, depois a gente vai vendo. Essa história depois vai vendo, já desvirou tudo. Ou seja, quando o problema é feedback instantâneo, né? Exatamente, isso ali, pá. Feedback instantâneo ele é importante porque ele não deixa o problema criar raízes. Sim. E ao não criar raízes, o que vai acontecer? Você vai conseguindo, de fato, fazer com que a relação melhore, o ambiente melhore e a empresa performe. Deixa eu aproveitar também, hoje eu tô abusando aqui, já me ensinou, subiu uma placa ali de 5 minutos, mas eu preciso ainda perguntar. No Brasil, o pequeno e médio empresário tem muitos problemas trabalhista, ele tem medo de contratar porque ele tem medo do problema trabalhista. Às vezes, dependendo do porte da empresa, uma ação trabalhista quebra a empresa completamente, né? Qual é o comportamento mais comum do empreendedor para que ele evite primeiro receber uma ação trabalhista, que às vezes é injusta, mas se receber essa ação trabalhista, ela ser defensável diante da Justiça do Trabalho? Acho que se a gente for fazer uma pesquisa de levantar o porquê da relação trabalhista, que acontece muitas vezes, ela não aconteceu por causa da relação trabalho, ela aconteceu por causa de comportamento. Porque muitas vezes a pessoa que vai colocar a outra na justiça e vai pleitear alguma coisa, porque houve uma relação desgastante enquanto existia essa relação de trabalho. A comunicação, os feedbacks não bem feitos, tudo que a gente conversou aqui hoje, né? As conversas difíceis não foram realizadas, passei a mão por cima, passei a mão na cabeça não sei o quê. Então, quando você faz joga limpo com essa pessoa, você deixa claro que a coisa funciona assim, e por aqui que vai, aqui você errou, aqui você acertou. Você tem isso claro, conversado muitas vezes, a pessoa não sai de lá querendo se vingar. Porque as relações trabalhistas que a gente vê nas pequenas empresas, muitas vezes, que eu acompanho, que eu tenho assim acompanhado, é por vingança. Uhum. Não é por causa que ela realmente é justa, muitas vezes, né? Porque você pagou, porque o empresário pensa assim, eu paguei os direitos dela. Só que as pessoas não querem só o dinheiro. As pessoas querem a questão das relações. Uhum. Relações interpessoais. Como é que foi o andar da minha relação? É que num casamento. Uhum. Você conhece outra parte quando você separa. Uhum. Para quem passou por essa experiência, é a mesma coisa na relação de trabalho. Uhum. Você conhece a outra parte, quando a relação desgastou, Uhum. aí você vai ter uma separação, aí você vai conhecer as performances de cada um. Entendi. Porque tudo aquilo que não aconteceu no meio da relação, que Uhum. muitas vezes é comunicação que está envolvida muitas vezes nesse sentido, né? As coisas não ditas, Uhum. as coisas não conversadas, as coisas não resolvidas,
aí no fundo vai estourar tudo depois. Então aí acaba vindo uma questão de vingança. E a gente sabe que tem hoje processos trabalhistas que fecham o negócio. A gente sabe, sabe? Que a pessoa tem que fechar porque ela não tem recurso para bancar uma ação trabalhista. Os advogados estão bem felizes, bem né? felizes aí, né? Bem felizes com as questões, né? Com essas questões. Silmar, olha, super gratificante a conversa aqui com você. Antes de terminar, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, como é que as pessoas te encontram, quais são aí as suas mídias sociais. E antes disso, até se você quiser, comentasse aqui com o nosso público, que são micro, pequenos empresários e profissionais liberais que geram o próprio dinheiro, alguma mensagem que eventualmente eu não tenha dito, ou alguma experiência que você tenha vivido e tenha te ensinado uma grande lição e que você gosta de compartilhar. Eu acho assim, acho que primeiro agradecer, né, o convite, Ciro, acho que foi mega produtivo estar aqui, né, podendo trazer um pouco de experiência, compartilhar um pouco do saber que a gente tem. E deixar uma mensagem que é o seguinte: acreditem nas pessoas. Acreditem, tá? Invistam em capital social. Você que é empresário, seja pequeno, médio, grande, quanto mais você investir no teu capital social, mais retorno você terá. Investir em gente não é despesa. Investir em gente é investimento, te dá retorno. Pessoas felizes produzem mais. Pessoas que sabem o que fazem lá e têm sentido, e elas têm um propósito alinhado com o seu, trazem mais resultados. Então, o papel da gente, meu papel, né, enquanto mentor, consultor, na área de desenvolvimento humano, que eu sempre falo, é ajudar você, primeiro, saber qual a sua missão, saber por que você existe, deixar claro quais são os seus valores e onde você quer chegar. Qual a sua visão do negócio? Compartilhe isso com o seu time. Quando o seu time sabe para onde nós estamos indo e ele se engajar com você com isso, você não vai deixar mais dinheiro na mesa. O dinheiro está na mesa. O dinheiro é circulante, gente. Um dia ele está aqui, o dia está lá. E nós podemos pegar esse dinheiro. Você pode pegar esse dinheiro. Invista, você não vai se arrepender. Ok. Né? E meus contatos, né? Então tem o meu site, que é meu nome, Silmar Strub, né? LinkedIn, Instagram, com meu nome também, né? Então estamos aqui, Brasil, à disposição, para ajudar você a tirar esse dinheiro que está na mesa. Silmar Strub, especialista em recursos humanos, professor de liderança, mentor, um bom amigo. Muito obrigado por tudo que você compartilhou, por nos permitir sorver aí de todo esse seu conhecimento nesta área. E você, se chegou até o final, para a gente saber que você chegou até o final, escreva aqui embaixo aí, seja no Spotify ou no YouTube, pessoas felizes são mais produtivas. Aí a gente vai saber que a pessoa chegou até o final, que foi uma frase do Silmar aqui durante o nosso podcast. Muito obrigado por nos acompanhar. Deixe o seu like, a gente se vê.